Boa noite, estamos felizes por poder participar e esclarecer tudo que os ouvintes quiserem saber. Ô Maristela, primeiro conta pra gente sobre viagem em família. Quais que são os cuidados que nosso ouvinte precisa ter para viajar principalmente com as crianças, né? Que é quando a situação aperta, né? Os principais problemas devem surgir por esse motivo, né? Sim, para viajar com família tem cuidados adicionais que se devem tomar, né? Os pais devem primeiro se preocupar com a documentação, independente de ser uma viagem internacional ou nacional, a documentação deve ser o primeiro item a ser verificado. O segundo item é segurança com as crianças e planejar um roteiro que seja adequado à idade das crianças, à estrutura física deles, o que eles gostam, o que eles não gostam, para que a viagem realmente seja de prazeres. No caso de viagem para o exterior, tem questão de documentação que o ouvinte precisa ter cuidado ou não? Quando viaja com os filhos não tem nenhum problema? Não, aí na verdade aumentam as responsabilidades, né? Então, vistos, vacinas, documentação adequada, passaporte, está dentro do prazo, quais são as exigências do destino onde a família está indo visitar. Então, tem vários detalhes que precisam realmente ser verificados com maior atenção. Questão de vacina, por exemplo, a febre amarela, né? Tem muitos lugares, inclusive no Brasil, né, que exigem vacinação contra a febre amarela. Sim, isso hoje está bem comum. Todo mundo tem ouvido falar bastante sobre febre amarela. Em vários países ela é exigida e é sempre bom deixar claro que a vacina de febre amarela ela é solicitada por um país no exterior não porque o país colocará em risco de febre amarela o viajante, mas porque nós estamos numa região de risco de febre amarela. Então a pessoa precisa tomar com 10 dias de antecedência para que ela não contamine localmente o lugar onde ela vai visitar. Bom, antes da gente dar dicas para os nossos ouvintes, eu quero saber de você, como é que você começou nessa área, hein? Como é que você se tornou especialista em viagens, começou a trabalhar com agência de viagens, né? Por que você escolheu esse ramo? Eu sou administradora por formação, mas eu sempre tive uma paixão muito grande por culturas, por arquitetura de países diversos, né? Eu sempre gostei de conhecer pessoas, locais. E aí a paixão virou profissão, né? Então eu deixei a administração de lado e fui me dedicar à minha grande paixão, que é conhecer lugares, pessoas, culturas e dividir isso com os demais, né? Quando a gente trabalha com viagem, a gente divide essa paixão ou esse conhecimento de lugares diversos com as outras pessoas. E agora quando você, quanto tempo você trabalha nesse ramo? Desculpa. 26 anos. 26 anos. Depois que você começou a trabalhar com viagem, você viaja da mesma forma? Quais são as mudanças, até de pensamento, né? O olhar é um outro olhar, né? A gente tem um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais abrangente do que um turista normal que está ali relaxado, está ali para se distrair. Então a gente olha de uma forma mais técnica, né? Como é que é o lugar, o que ele proporciona, quais são suas limitações ou suas abrangências. Então a gente tem uma preocupação muito maior. Quem é que vai visitar aquele lugar, o que ele espera daquele lugar. Então a gente acaba olhando de uma forma totalmente técnica, mesmo quando são viagens de lazer, que eu também viajo a lazer, a gente acaba trabalhando durante a viagem, durante o passeio. Quantos países você conhece? Uau! Tem de cabeça? Nunca contei, mas eu já visitei os 5 continentes. Já. E viaja todo ano para o exterior ou não? Sempre que eu posso. Há alguns anos eu viajo bem mais do que uma vez. Antigamente era com uma frequência um pouco maior, até para conhecimento. Agora a gente trabalha bastante por aqui, então dá menos tempo de viajar, mas sempre que eu posso eu viajo. Olha, a gente está transmitindo a nossa entrevista também pela internet, não só por áudio, mas também por vídeo. Então você que está na internet aí, tem o celular à mão, computador também, Facebook da Rádio Bandeirantes, facebook.com/Rádio Bandeirantes, acessa lá, tem a nossa transmissão ao vivo. O Luiz Calabrese já participa aqui. Ele está em Guzolândia, no interior de São Paulo. Conhece essa cidade? Não. É diferente, hein? Luiz Calabrese, que sempre está ouvindo Bandeirantes Acontece. César Guastelli,
Gostei da transmissão ao vivo, parabéns. O Lima Marlene, é isso? Ou a Marlene Lima, deve ser isso, né? Rádio Bandeirantes, valeu pela entrevista. Ailton Luiz Gouveia, muito boas essas informações. Valcenir Lourencetti, tá todo mundo comentando aqui. Então você pode deixar sua pergunta também para Maristela Gomes na transmissão ao vivo da Rádio Bandeirantes no Facebook, tá bom? Aí eu vou registrando aqui no ar também a sua participação. Marcelo Soares, que é de São José dos Campos, enfim. Mande sua pergunta também aqui pelo Facebook da Rádio Bandeirantes. Ô Maristela, eu estava conversando com o João Paulo Capelanes, nosso colega aqui do esporte, antes de começar o Bandeirantes Acontece, que ia entrevistar você, né? Ele falou, opa, que eu tô... bom ter alguma dica, porque eu tô com o bolso vazio. Tá quebrado. Ainda dá para viajar gastando pouco? Qual que é a melhor opção assim para o nosso ouvinte, talvez não viajando de avião, né? Aqui perto de São Paulo? Vamos começar assim. Para viajar próximo a São Paulo, eu acredito que ainda dê, eu não verifiquei nos últimos dias, e você acaba tendo um custo um pouco menor, porque você pode viajar com seu próprio veículo, então você acaba economizando um pouco mais. Usualmente, esses hotéis muito próximos, eles são reservados com bastante antecedência, porque as famílias que não têm oportunidade, ou porque têm crianças muito pequenas, ou famílias numerosas, elas têm preferência de no final do ano ficar no interior ou no litoral próximo a São Paulo por conta da facilidade. Então esses hotéis eles costumam lotar muito rápido, e agora ficam só ou os hotéis mais caros, ou lugares onde não combinam com o estilo de vida da pessoa, né? Então é sempre bom planejar. Agora de última hora é mais difícil de conseguir programar alguma coisa de acordo com o bolso. Isso para o fim do ano, né? Mas para as férias, para as férias ainda temos um tempo de programação. Então eu acho que para as férias é muito mais tranquilo para conseguir alguma coisa. Isso é importante, né? Com quanto tempo de antecedência que a gente tem que programar uma viagem, principalmente de avião, né? Que tem muita flutuação de preço de passagem. Qual que é a orientação? Depende sempre do destino e da época do ano. Como a gente está falando de final de ano e de época de férias, entre 6 e 8 meses é o tempo ideal para você conseguir programar, né? Para você gastar o quanto você gostaria de gastar realmente. E aí, é lógico que os orçamentos são diferentes, então às vezes o que é muito para um não é muito para o outro, ou o que é pouco para um não é pouco para o outro. Você consegue se adequar ao que tem disponível no mercado. Quando fica mais perto, aí é mais difícil. Numa época que não tenha tantas exigências em relação à disponibilidade, uma época, num período normal, que não seja férias nem final de ano, aí com de 3 a 6 meses você consegue programar bem alguma coisa para viajar. Ah, é? Então se eu quisesse viajar agora em dezembro, janeiro, já devia ter pensado nisso em junho, maio, é isso? Lá atrás, isso mesmo, é o ideal para você pagar melhor sua viagem e conseguir realmente disponibilidade onde você quer. Então, se eu for pensar numa viagem agora, o ideal é que ela aconteça em março, abril, por aí. Se eu tiver férias programadas no trabalho, por exemplo, né? Que é o meu caso. Não é isso? Posso vir a partir de agora já, então é bom isso, né? Isso mesmo. A gente já está, na verdade, lá no escritório a gente já está atendendo agosto do próximo ano. Os brasileiros estão aprendendo a comprar com um pouquinho mais de antecedência exatamente por isso, para planejar, né? Planejar o custo, o orçamento, o roteiro, conseguir fazer uma viagem realmente do jeito que quer. A gente ainda tem bastante gente programando o carnaval e o meio do ano, e por incrível que pareça, apareceram aí os de última hora para o Réveillon. Ah, é? Mas tem saído coisa boa para o Réveillon também, não no Brasil, no exterior, mas tem saído coisas legais. Por exemplo? Olha, ir para a Europa, passar o final de ano na Europa, o Natal em Paris ou em Londres não está tão absurdo quanto as pessoas acham que vai ficar. Mesmo as passagens aéreas estão com preço razoável. Dá para falar quais que são os destinos mais procurados? Você falou em carnaval, que ainda muita gente está procurando, né? Eu atendo um público muito jovem, mesmo em relação a famílias. A gente tem uma procura muito grande por Ásia, uma procura muito grande por África, que são destinos diferentes e acabam fascinando pela diversidade cultural e tem bom custo-benefício dentro daquela proposta de orçamento. Fora isso, o Nordeste. O Nordeste sempre tem uma boa procura para brasileiros e estrangeiros, é um destino de calor, sol, festa, então sempre sai bem.
nos lugares que tem festa, efetivamente, ou onde tem praia já tem gente procurando para viajar? Praia é festa já pra gente que mora aqui em São Paulo, praia Sim. já é festa. Então, sim, destinos de praia, areia, mesmo sendo cidades muito pequenas, com pouca estrutura, ou cidades maiores, eles são sempre a grande pedida. Então, Olinda, imagino, né, que é um lugar que seja Bem muito festeiro. procurado, né? E bem festeiro, aliás, muito cheio, né? Para quem não gosta de muvuca, não é um bom Não. lugar para ir no carnaval. As famílias geralmente procuram lugares mais tranquilos, né? Então, Morro de São Paulo, Península de Maraú, Trancoso. Tem muitos lugares gostosos a serem explorados e aí a pessoa ainda não conhece, né? São todos na Bahia, esses aí? São todos no litoral do Nordeste, Trancoso, né? Bahia. Maraú também Bahia, Morro de São Paulo Bahia. Bahia é um bom Tá. destino. É um Legal. bom destino. Muito bem. Ó, nosso ouvinte aqui, o Newton de Ribeirão Preto, sobre aquele assunto que a gente falou no início da entrevista, no caso de viagem para o exterior, mesmo que um dos pais do filho menor já estiver no destino, quem está levando o filho tem que ter a autorização do outro, e essa autorização tem que ser feita no consulado onde está o pai ou a mãe do outro país, né? Depende. Hoje já é possível tirar passaporte para as crianças autorizando um dos pais viajarem sem a presença do segundo com a criança. Quando essa documentação foi providenciada com antecedência, é o ideal, porque a família não precisa se preocupar com essa autorização. Quando ela não existe, quando não existe isso no próprio passaporte do menor, aí tem que ser feita uma autorização. E se a pessoa já está no exterior, ela tem que ser feita de fora para dentro e ser enviada com antecedência. Então precisa programar um pouquinho mais. Você falou de destinos diferentes que estão sendo muito procurados e citou a África, né? Sim. Mas é a África do Sul apenas, ou que eu acredito que seja o país mais procurado do continente, né? Ele é o mais Bom, conhecido. tem o Egito lá em cima também. Na verdade tem muita coisa, né? A África do Sul é o mais conhecido, ele tem uma estrutura realmente fascinante, espetacular, muito boa para crianças. Só tem que verificar a idade para safari. A gente tem que conhecer o comportamento da criança, porque às vezes tem safari que crianças a partir de 4, 5 anos podem e safaris que só crianças maiores de 8, 9, 10 anos. Então tudo isso tem que ser conversado. Mas na África tem muitos destinos incríveis, tem as ilhas que banham a África, que são paradisíacas, Tanzânia, Quênia, Namíbia, Botsuana, todos são destinos que, de acordo com a personalidade aí da família, né, com o perfil da família, recebem muito bem as crianças. É diversão na certa. Legal, a gente está conversando com a Maristela Gomes, que é especialista em viagens, tem empresa de viagem. Qual que é o nome da sua empresa? Sanctours. Sanctours. Isso. Muito bem. E aí é o Marcelo Soares que está perguntando. E o Poliano Ribeiro dá boa noite para mim, para a entrevistada. Muito bom assistir ao rádio, né? Não é só ouvir, né, Poliano? Araguari agradece, ele diz aqui. Obrigado pela participação. Tem pergunta da Francine Vieira. Oi, Leandro, boa noite. Pergunta sobre sites como Booking, TripAdvisor. São confiáveis? É muito difícil para a gente falar sobre isso. O que eu digo é que hoje existe todo um movimento global em relação a uma concorrência muito acirrada em relação aos sites e a uma agência de viagens. Há agências que trabalham com uma proximidade muito grande desses sites. Agora tem algo que realmente é incrível, é que hoje está acontecendo um movimento de humanização. Então nesses sites, às vezes, dúvidas, adequamento do destino ao perfil daquele viajante, isso não acontece, a pessoa fica realmente solitária na programação da viagem. Quando ele procura um profissional que tem capacitação para isso, às vezes ele economiza tempo, não gasta mais do que ele gastaria na internet. Eu acho que é um pouco de mito essa história de internet, um pouco de sorte às vezes, e ele acaba tendo uma viagem com uma qualidade realmente superior. Então eu não tenho muito receio dos sites de internet. Eu acho que hoje em dia a gente está trabalhando muito bem com isso. Dá para agendar hotel, ou hostel, né, para quem quer pagar menos. Aliás, fala sobre hostel. Tem muito ouvinte que às vezes não sabe sobre essa possibilidade de viajar mais barato. Antigamente se falava em albergues, né? Acho que é um pouco diferente ou não? É mais ou menos dentro do mesmo perfil.
A única coisa que precisa ser vista é eles sim trazem possibilidade de economia, mas o viajante ele tem que verificar se está dentro do que ele busca, dividir quartos, dividir banheiro. Então tudo isso pode acontecer num hostel, né? Para o público jovem é tudo muito mais tranquilo, porque às vezes eles buscam esse contato humano com pessoas que eles não teriam em uma outra oportunidade, dormindo num quarto sozinho de hotel, mas precisa verificar se realmente está dentro do que espera. Para famílias é um pouco mais complexo isso, mas também funciona. Tem famílias que buscam hospedagem mais barata. E a agência de viagem trabalha com hostel? Alguns sim. Eu sempre zelo pela pontuação. Máximo de conforto. Não é o caso dos hostels muitas vezes, né? Nem sempre. Alguns são muito bons, alguns acabam surpreendendo. Eu fui pro Uruguai esse ano e um dos hostels era sensacional, assim. Tinha gente morando lá, né, porque estava estudando, era uma brasileira, aliás. Estava morando em Montevidéu e escolheu o hostel para morar, né? Ela mora lá em troca de trabalho, mas a organização, a limpeza era impressionante, assim. Era como se fosse uma casa de família recebendo pessoas, né? Então é possível encontrar lugares assim. Sim, sim. Por isso que eu me preocupo com a pontuação. Quando eles têm uma pontuação adequada, a gente acaba oferecendo porque eles proporcionam um conforto básico e exatamente isso. Segurança, higiene. Então existe uma preocupação. Na internet você acaba não tendo esse feedback, né? Esse retorno às vezes. Mas quando é com um profissional você consegue entender um pouco mais como é o lugar. Vou pedir para os nossos ouvintes mandarem só mensagens de texto aqui pelo WhatsApp, tá bom? Tem gente perguntando aqui também por áudio, mas a gente vai priorizar as mensagens de texto, tá bom? O João da Praia Grande diz que tem o sonho de levar a esposa e os 2 filhos para ver a neve. Onde que é o lugar mais legal e com um preço mais acessível? A Argentina é uma boa pedida? É o João da Praia Grande. Argentina e Chile são muito próximos e isso acaba fazendo o preço ficar melhor. A única coisa é que a época de neve são diferentes no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, se ele quer alguma coisa um pouco mais próxima, a gente pode pensar em julho, agosto é uma época fantástica para viajar para o hemisfério sul. Argentina, Chile, tem estações de esqui realmente muito legais, principalmente para iniciantes, aqueles que estão aprendendo, as famílias. Tem uma estrutura muito legal de apoio para quem está aprendendo a esquiar e também para quem já é expert no assunto, né? Então são coisas bem diferentes. Onde esquia um expert nem sempre é viável uma pessoa que está inicializando naquilo. Quando a gente fala em hemisfério norte, que é na época que nós estamos agora... Só antes, o hemisfério sul, vamos seguir aqui na linha do nosso ouvinte, que eu acho que seja uma viagem mais barata mesmo, sim, né? é mais econômica. Seria Bariloche, a região apenas, ou tem mais alguma na Argentina? Não, tem muitas opções. Na verdade, Bariloche é a mais conhecida, é a mais popular entre as estações para nós brasileiros. Mas você tem Ushuaia, você tem Vale Nevado, você tem uma gama muito grande de opções, tanto na Argentina quanto no Chile. São opções realmente bem legais. E aí, então, agosto é um bom mês porque está fora das férias também, então é mais barato, né? Na verdade, agosto é um mês de certeza de ter neve. Em julho, nem sempre a neve geralmente em julho é depois da primeira quinzena. É muito difícil, às vezes as famílias se decepcionam, porque quem vende não conta isso, né? E não é que dia 1º de julho começa a nevar, não. Então, é muito mais fácil no meio de julho, e agosto é um mês que certeza a neve vai estar apropriada para esquiar ou para aprender a esquiar, brincar na neve. E aí vamos pensar então em preço, será que dá para falar um pouquinho assim? Por cima, o nosso ouvinte iria com a esposa e 2 filhos... um período ideal assim seria quanto tempo? Olha, depende da família. Uma semana eu acho um tempo gostoso para esquiar. Eu acho que a gente consegue relaxar e se distrair bastante. E aí pensando em passagem em hotel para 4 pessoas? Se ele se programar com uma certa antecedência, eu acho que $1.500 por pessoa é um valor viável para fazer alguma coisa legal. Um pouquinho mais se ele comprar um pouco mais próximo do período e não se programar adequadamente. Então tem que poupar para isso, né? No seu caso, viu, João?
E programar com bastante antecedência, né? Se você quer viajar para agosto, é bom ver isso já, né? É o grande segredo. Tem também a participação de outro ouvinte aqui que não se identifica, se você puder mandar seu nome. Boa noite. Quanto à pergunta da ouvinte, já aconteceu comigo. Minha ex ia viajar para me encontrar com meu filho e não tinha deixado a autorização. E fui até ao consulado e enviaram um e-mail com a minha autorização escaneada e não tivemos problemas. Quer dizer, dá para se encaixar aí, dependendo da situação, dá para resolver o problema facilmente, né? Na verdade, quando Ou não tem quando não tem programação, tem que contar com a sorte como eles, né? Então era uma viagem num período onde o consulado estava aberto, pôde atender o passageiro lá do outro lado para mandar autorização. Então nem sempre a boa vontade ou a sorte de ter um horário comercial e os fusos horários apropriados, ela acontece. Então é melhor programar do que contar com a sorte e voltar para casa chorando sem embarcar. A gente tinha falado de 2 sites, que era o Booking e também o TripAdvisor, que dão mais dicas de destinos, né? Booking que é para... Comercializa. Que é para reservar, né, hotéis, enfim. O outro ouvinte aqui, o Maicon da Praia Grande, pergunta sobre o Airbnb, que é também para conseguir um lugar numa casa, né? É um pouco diferente, né? Ele é diferente, né? As propriedades são diferentes e ele segue outros quesitos. Então, não são redes hoteleiras, nem hotéis independentes, são residências ou lugares de investimento para que a pessoa possa locar isso, né? Para um terceiro usar por um período. Eles são regidos de forma diferente, mas é uma forma de viajar. E ela está aí no mundo inteiro. Eu acho que sempre... Vou falar de novo, depende do perfil do passageiro, né? Tem passageiro que prefere o conforto do hotel e toda a parte de estrutura do hotel. E tem passageiro que prefere alguma coisa mais caseira, alguma coisa um pouco mais intimista, e aí esse tipo de hospedagem cai super bem. A gente está falando sobre viagem aqui no Bandeirantes Acontece, 17 de dezembro, está começando as férias, tem muita gente de férias. Aliás, seu filho está de férias, está aqui visitando o nosso estúdio, é isso? Tá, veio com a mãe. Qual que é o nome? Férias. Pode falar. Vitor. Eu vi que a gente está com uma transmissão dupla aqui, né? Das imagens do nosso estúdio da Rádio Bandeirantes. Estava onde essas outras imagens? No Instagram da agência. Da agência, muito bem. E você pode ver as imagens aqui do nosso estúdio também no Facebook da Rádio Bandeirantes, facebook.com/Rádio Bandeirantes. A gente vai fazer uma pausa, volta daqui um minutinho falando mais sobre viagem com a Maristela Gomes aqui no Bandeirantes Acontece. Mande sua pergunta. Bandeirantes Acontece. Uau! Leve a Rádio Bandeirantes tranquilo? Tranquilo, mas não pode nem ter tosse, né? Não pode. Só pedir desculpa. Esportes, notícias, música, diversão. Nossa, mas como o pessoal pergunta rápido, não? Você vê que é assuntos diversos, não? Que legal. Cada um vai perguntando da sua necessidade. Isso é muito legal, né? A gente não tem nem como ensaiar algum assunto. Falei que não tinha nada programado. Vem a partir das perguntas. Apesar do famoso ela não para. Vem aí mais Ana Paula Padrão. Ele é de uma outra era. Ana Paula Padrão. Eu falei, os meus pequenos que ficaram em casa, eles não sabem o que é rádio. A gente cresceu com rádio, né? E o segredo Tem que começar a ouvir, a gente escuta no carro. Padrão.doc. Quando a gente está andando de carro, sempre só escuta. episódio. Dia 19, Vitor, né? 10h30 da noite. É na tela da Band. Nasceu com o dedo na tela, né? Aqui, o seu domingo continua vivo. Bandeirantes Acontece. 9h24, de volta com o Bandeirantes Acontece, comigo, Leandro Gouveia, até a meia-noite. E hoje, trazendo aqui aos nossos estúdios a especialista em viagens Maristela Gomes, tirando várias dúvidas de ouvintes que estão chegando aqui pelo WhatsApp, também pelo Facebook da Rádio Bandeirantes. Manda um abraço para Darli Martins Castro. Boa noite, valeu pela audiência. Marcelo Pereira, fala rapidamente aqui. Marcelo Pereira vai viajar para a Inglaterra, é isso? Vou perguntar aqui para Maristela, viu? Floriano Zangado, espero que não esteja zangado nessa noite de domingo. Muito bom esse programa, valeu. Rabelo
Francine Vieira, que já fez a pergunta e ela respondeu, né? Ah, ela está agradecendo aqui pela resposta. Ranior Almeida, boa noite, Leandro. Está em Boa Vista, Roraima. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre destinos, mais outros destinos brasileiros também de viagem. José Neto, no Guarujá. Marcos Joyce, show a transmissão ao vivo. Ele está em Penápolis, em São Paulo. O Gilmar Dias, em Rio Verde, Goiás. José Aloísio, que bacana, estou vendo ao vivo, de Ituiutaba, Minas Gerais. José Oliveira, Manhattan, Nova York, ouvindo dicas de sua convidada para programar uma futura férias ao Brasil. É isso, né, José? Está ouvindo a gente em Nova York. Felipe Pires, vamos lá então com essa pergunta. Quais cidades próximas a São Paulo são legais para se conhecer ao longo do ano e que dá para ir passar um fim de semana? Legal, dá para ir com a família também, não precisa tirar férias, né? Essa é a vantagem de passar um fim de semana em algum lugar pertinho da região onde se mora, no caso São Paulo. O Felipe Pires está perguntando, Maristela. Olha, São Paulo está rodeada de bons destinos, né? Então a gente tem São Roque, tem destinos de praia, destinos de interior. Então, dependendo aí do perfil do viajante, você pode tanto ir para um hotel fazenda, para uma fazenda. Hoje em dia tem como ter contato com animais, com plantação, então isso é muito legal. E também para praia, então tem várias cidades que realmente dá para pegar o carro aí na sexta-feira e voltar no domingo à noite e se divertir no final de semana. E às vezes as pessoas lamentam que não tem casa fora, né? Casa na praia, casa no campo, mas às vezes dá para encontrar uma pousada com um preço mais acessível, passar um fim de semana, né? São 2 diárias, dá para fazer um passeio bem legal, né? Dá, hoje eu falo que é tudo muito universal, só não viaja quem não quer ou não se programa para viajar. Então, programando um pouquinho, dá para fazer alguma coisa num tempo menor ou num lugar mais próximo. E aí tem todos esses veículos aí, tem Airbnb, tem os hotéis, tem viagem para todos os gostos e todos os bolsos. Muito bem, o Zé Mané do Povão, que é caminhoneiro, trabalha nos Estados Unidos, viu? Ele ouve a gente lá dos Estados Unidos sempre no caminhão, né, Zé Mané do Povão? Tá agora em Ash Fork. Qual que é esse estado aqui que eu não identifiquei pela sigla, hein? AZ. Arizona, talvez? Manda aí se eu acertei a sigla do estado americano. Obrigado, viu, pela audiência. Grande abraço. O Hernandes da Vila Independência, em São Paulo. Ele fala que em São Roque tem uma fazenda que é show, é isso? Tem um lugar lá que dá pra... que é um esqui fake, vamos dizer assim, não é isso? É uma estação de esqui para a meninada brincar, mas dá para se divertir bem, eu acho que tudo vale a pena. Sem neve, né? Sem neve. Muito bem. Vamos viajar neste fim de ano, gostaríamos de saber sobre Porto Velho, dicas e segurança. É o Flávio e a Carol, o casal que vai viajar nesse fim de ano, está ouvindo a gente. Porto Velho, o que você pode dar de dica? No geral, quando a gente está no nosso próprio país, mesmo assim a gente tem que se preocupar com cultura local e com segurança, com higiene e com alimentação. Eu acho que esses são os principais itens, né? Então levar uma vestimenta tranquila, adequada ao lugar, bem fresquinha, folgada, para que a pessoa possa aproveitar bem. Fazer a programação de restaurantes, de pontos turísticos, para que ela possa usar o tempo dela de férias em prol a diversão, né? Se divertir. Maristela, a gente, quando vai procurar passagens para o Brasil, eu pelo menos acho uma sacanagem o que as companhias aéreas fazem. São passagens muito caras, às vezes ir para o exterior é mais barato. Como é que a gente pode dosar isso? A gente não pode brigar com as companhias aéreas, por enquanto, pelo menos. Acho que deveria haver uma regulação maior desse setor. Mas como é que o nosso ouvinte pode passear pelo Brasil, não gastar tanto, às vezes não preferir ir para o exterior, para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, mas viajar dentro do seu país, não gastando tanto? É difícil, né? Eu falo que o grande segredo de tudo é sempre planejar com antecedência. É verdade que é caro viajar pelo Brasil, né? Infelizmente e a gente acaba tendo um volume menor de vendas para o Brasil exatamente por conta disso. Então, às vezes você paga R$2.000, R$3.000 de passagem aérea para ir para Fernando de Noronha, que é um lugar paradisíaco, lindo. Todos nós precisávamos conhecer Noronha um dia, todo mundo merece desfrutar de Noronha um pouco, que é a nossa terra.
Mas é muito mais barato, por exemplo, ir para Paris ou Lisboa, algum lugar como esse, e mesmo com um planejamento menor. Então, sim, viajar para o Brasil não é fácil, precisa procurar, ter paciência, planejar com antecedência, para que o valor não seja tão absurdo. Nosso ouvinte tinha perguntado sobre Inglaterra, ele tinha perguntado sobre hostel na Inglaterra, mas vamos perguntar no geral aí. Interior, ele coloca, acredito que ele queira ir para o interior da Inglaterra, é isso? É o Marcelo Pereira que deixou um recado na nossa transmissão, na nossa live no Facebook. O que você pode falar sobre Inglaterra e gastando pouco, que é o que ele quer, porque ele quer ficar em hostel? Olha, hoje não só os hostels promovem um valor um pouco mais baixo. Né? Deixa eu complementar. Ele mora na Inglaterra e vai precisar receber amigos. Então é uma dica para os amigos dele. Vamos lá. Aí a resposta tem que ser diferente, porque na verdade não adianta ele receber os amigos e eles não ficarem próximos. Então o ideal é que ele verifique uma opção de hospedagem próxima onde ele está, para que os amigos possam realmente ter um fácil acesso a ele, eles possam ficar juntos o tempo todo. Eu digo que nem só hostels promovem um preço bom, né? Às vezes um hotel, uma pousada um pouco mais simples, mas também com boa localização, e sem alguns itens como café da manhã, por exemplo, podem promover uma hospedagem mais barata e a pessoa vai poder aproveitar o destino. José Leonardo de Pinheiros, aqui em São Paulo, uma orientação sobre viagem. Escolhi o hotel, os pacotes, o preço, o pagamento, lá vou eu com minha família e tralhas. Quando chego ao local, os quartos têm mofo, banheiro que não funciona, comida ruim. O que fazer? Na verdade, quando você vai vender um hotel, você tem duas opções, né? Tem as tarifas mais promocionais, as mais econômicas, são sem direito de cancelamento. E as mais caras te promovem algumas ações possíveis. Então, ele tem que verificar como foi que ele fez essa compra de hotel. Agora, de novo, eu vou entrar aqui, sempre conversar com um profissional que tenha consciência do que está fazendo e explicar para o profissional o que a pessoa quer da viagem, às vezes evita esse tipo de chateação durante a viagem que acaba estragando todo o clima e todo o motivo da viagem, né? Então, entender bem o que está comprando para não ter esses problemas localmente. Mas essa é a prevenção, né? E se já aconteceu, o que fazer? Ele pode reclamar, mas dificilmente vai ter algum retorno positivo em relação a isso. É muito complexo, porque... Você diz em relação à agência? Em relação à agência. Mas em relação ao hotel, quando ele está lá no exterior, né? Encontrou essa situação, o que fazer? Ele pode ir para outro hotel e depois tentar pedir reembolso. É o que ele pode fazer, mas tudo isso vai depender da regra, da tarifa que ele pagou. Né? Às vezes conversar no próprio hotel, tentar mudar de quarto, às vezes tem uma situação melhor, pelo menos, né? Pagar um pouquinho a mais por um outro quarto ou mudar de lado, alguma coisa assim. O nosso ouvinte da Moca, o Douglas, ele faz uma pergunta aqui, que eu até não sei se entendi direito, se você provavelmente vai saber falar melhor. Queria saber mais sobre a carta convite e o seguro saúde. São duas perguntas. É possível entrar em um país sem o seguro? Tem um colega na Espanha e queria visitá-lo. E carta convite porque ele queria ficar na casa dele. Tem alguma questão, assim, de dificuldade de você entrar em um país como a Espanha? Olha, na Espanha, não necessariamente você precisa de uma carta convite. Ele é um país que não exige visto e ele tem menos exigências. Então, tudo depende do conteúdo dessa viagem dele, né? O que ele vai fazer lá? Ele está indo só a turismo, ele não precisa de outras documentações. Já o seguro viagem, todos os países que fazem parte do Tratado de Schengen, ele é necessário, ele é exigido na entrada. Podem ou não pedir na entrada, mas a regra é que se deve ter seguro para ir a países como Espanha, França, Itália, Alemanha, vários países que fazem parte do tratado. Falando em Espanha, o César Guastelli, ele não fala de onde está ouvindo a gente, mas diz que dia 23 vai para Barcelona com a família. Vai passar o Natal em Barcelona, né, César? Que delícia. Tem restaurantes baratos por lá? Tem. A Espanha é um lugar, um dos lugares na Europa onde se come muito bem.
a preços razoáveis, né? É uma cidade muito alegre e você consegue achar bons restaurantes com valores razoáveis. Dá para comer bem por pouco. Muito bem, a gente está conversando com a Maristela Gomes, é especialista em viagem. Fala de novo o nome da sua agência, que eu não anotei aqui. Sanctours. Sanctours, como é que escreve? C-I-N, Q de queijo, T-O-U-R-S de sapato. Sanctours, sanct de 5 em francês. Exatamente. Estou sabendo. Já posso ir para Paris. Já. Tem o site, qual que é? sanctours.com.br. Então, sanct de 5 em francês, C-I-N-Q, tours de viagens, também em francês, né? sanctours.com. Essa é a Maristela Gomes, está tirando dúvidas dos nossos ouvintes nesse período de viagem. Se prepare para não passar perrengue. A gente tem transmissão no Facebook da Rádio Bandeirantes, tem também pelos nossos aplicativos, apenas áudio, né? Band Rádios, Tunin, radiobandeirantes.com.br, estamos em FM 90.9 em São Paulo, e você participando pelo WhatsApp, também pelo Facebook. Mande sua mensagem, como fez o Poliano Ribeiro. Leandro, pergunte se no estado de São Paulo existe alguma estrada velha ou trilhas semelhantes à Estrada Real aqui em Minas Gerais. Ele está falando de Araguari, não é isso? Ele fala, por lá se escoava o ouro do Brasil Império. Algum passeio específico sobre os bandeirantes em São Paulo? E aí ele manda um abraço aqui para a equipe da Rádio Bandeirantes, para o Zaidan, né, que está em Uberaba, pertinho aí de Araguari, né, Poliano? Obrigado pela mensagem, mas tem alguma coisa semelhante? A gente tem a Estrada do Mar aqui pertinho da capital, né? Mas tem alguma coisa relacionada aos bandeirantes? O que você pode falar para o nosso ouvinte? Sim, há rotas históricas aqui na região de São Paulo, então você tem a Serra, essa parte de bandeirantes todas, você tem rotas de vinho, você tem rotas de tratamentos corporais, então tem bastante opção aqui em São Paulo e também rotas históricas. Muito bem. Que cidades? Uau, toda a Baixada Santista acho que faz parte das rotas históricas, mas eu acho que tem algumas outras cidades no interior que não fazem parte do litoral. E eu recomendo a estrada, como é que chama? A Estrada do Mar, não é isso? Rio Santos. Rio Santos, e tem a que sai aqui pertinho da Imigrantes, a Estrada Velha, né? Que faz passeios, inclusive, passa pela Casa da Marquesa de Santos. É um passeio bem legal que dá para ir para a Baixada Santista andando. Já fiz esse caminho e é bem interessante, viu? Vamos lá. O Zé Mané do Povão falou que eu acertei o estado dos Estados Unidos, é Arizona mesmo. Por enquanto não peguei neve por aqui, ele fala, está lá nos Estados Unidos. Na minha próxima viagem, acho que não escapo. Comprei minha passagem para o Brasil em janeiro. Estados Unidos para o Brasil. $1.300. É caro? É. É? É caro, principalmente porque ele está vindo dos Estados Unidos para o Brasil. Ele poderia ter pago mais barato, mas eu não sei a antecedência que ele comprou essa passagem. E vem... Não, a passagem é para janeiro. Ele não fala quando comprou. Se puder falar aí, mas pode complementar. Não, ele poderia... Assim, geralmente os valores podem custar um pouquinho menos, mas depende de fatores que vão de tempo, lugar onde ele comprou, então... Poderia ter pago um pouquinho menos. Pensando em $1.300, realmente... É bastante dinheiro. Bom, é ida e volta, né? Sim. Mesmo assim, tá carinho, hein, Zé Mané? Tem que ver direito, pesquisa direito aí. Explica como é que você fez aí, por que saiu tão caro. Bom, nosso ouvinte... É isso, como você explicou, o Douglas da Moca, que vai lá para a Espanha visitar um amigo, falou que seria máximo de 20 dias de turismo apenas. Então não precisa dessa carta convite que ele citou, né? Não. Muito bem. Paulo Roberto Fino, de Santo André. Em maio, pretendo viajar para Fortaleza. Me deram uma dica sobre a Praia do Futuro, que não deve ser frequentada à noite por causa da insegurança. É verdade isso? Já ouviu falar nisso, Maristela? É verdade. Nessas grandes capitais, não só a Praia do Futuro, mas várias praias têm problemas de segurança. Eu já até passei um apuro num Réveillon. Ah, é? Como é que foi? Um turista francês foi assassinado na praia. Então isso é muito chato, é muito ruim para todo mundo que visita o Brasil e para nós que viajamos pelo Brasil com a família. Então sempre tem que estar atento à segurança nas grandes cidades. Nas cidades menores esse problema ele tem uma incidência um pouco menor, mas não dá para relaxar totalmente, né? Tem que sempre estar atento
a questão de segurança. Como em todo lugar do Brasil, vamos combinar? Todo lugar do Brasil. Muito bem. José Carlos, do bairro de Interlagos. Boa noite, Leandro e Maristela. Saio de férias em março e não gosto de ficar me deslocando muito no destino. Qual a sua indicação ou sugestões para mim e para minha esposa? Aí, fala se você quer no exterior ou aqui no Brasil, viu, José Carlos, para a Maristela responder, mas já vem alguma coisa na sua cabeça, de pronto? Se ele não gosta de se deslocar muito, ou ele faz menos destinos durante um roteiro um pouco mais enxuto, né? Então, se ele vai para a França, não fazer várias cidades da França, fazer 1, 2 cidades. Se ele vai para... Ou até menos, né? Ou até menos, ficar só em Paris. Se ele vai para o Caribe, ele faz só uma praia do Caribe. Se ele vai para a Argentina, ele faz Mendoza ou faz só Buenos Aires. Então, fazer uma coisa um pouco menor para que ele consiga fazer no ritmo dele. Muito bem. O Gabriel de Piedade, aqui no interior, ele lembra aqui, perto de Sorocaba, né? Piedade, também é caminho dos Bandeirantes, né? Acredito que sim, viu, Gabriel? Será que tem passeios por aí também? Se você souber de alguma coisa, se outro ouvinte souber, pode contar pra gente. Você sabe de alguma coisa naquela região? Não, eu explorei pouco aqui por perto, viu? Muito bem. A gente tem alguns destinos aqui no estado de São Paulo interessantes, né? Campos do Jordão, muito procurado. Sim. Brotas também, né, Maristela? Destinos para todos os gostos, né? Então, alguma coisa mais romântica ou mais voltada para o friozinho, que é gostoso, ou para esportes, ou para caminhada, praia, tem de tudo um pouco. Que, como um dos ouvintes perguntou aqui, né? Algum destino em São Paulo, são algumas das dicas, né? A Maria Carolina Figueiredo, que está... mandando uma mensagem aqui pra gente, fala sobre alguns destinos no sul de Minas Gerais, que eu também adoro, viu, Maria Carolina? São Lourenço, Lambari, Aiuruoca, Carmo da Cachoeira, Carrancas, Capitólio, São Tomé das Letras. Ó, ela é craque em sul de Minas. Eu já visitei algumas dessas cidades e é bom para quem gosta de cachoeira, né? Principalmente agora no verão, né? É bom para quem gosta de natureza, é bom para quem gosta de comer bem. Na verdade, o Brasil inteiro é muito rico em todos os sentidos, né? A gente tem beleza natural, tem cultura, tem gastronomia, tem de tudo que poderia fazer uma viagem maravilhosa. Só tem que programar para pagar bem o que você está querendo comprar. É o segredo. Sempre se planejar antes, né? Exatamente. E aí os ouvintes começam a dar dicas, então, de passeio. Olha aí, os nossos agentes de viagem. Mina de Ouro, em Araçariguama. Quem está falando é o Júnior Teixeira, da Vila Clementino. Mina de Ouro, em Araçariguama. Paranapiacaba, fica aqui na região metropolitana. Já fui também, é bem legal. Dá para passar um dia mesmo, né? Um bate e volta em Paranapiacaba é bem legal. Fazenda Ipanema, em Iperó. Nunca ouvi falar também. Pedra Grande de Atibaia. Itu, berço da República. Fui muito para Itu. E aí o último não entendi aqui, Júnior. Mas obrigado pela mensagem. E o Marcelo de Fernandópolis disse que vai para Maceió em abril. Sabe me dizer se é um roteiro caro? Maceió é um roteiro mediano em relação aos lugares do Nordeste, tá? Os destinos do Nordeste. Mas é uma praia com uma estrutura urbana muito legal e estruturas adjacentes também. Então tem as praias vizinhas, as mulheres rendeiras, tem muita coisa legal para fazer em Maceió. Ele vai se divertir com certeza. A Daniele de Curitiba, que está na estrada voltando de São Paulo, está ligada no nosso programa, vai fazer uma viagem com o marido, sem filhos, só os dois. O que é mais indicado para 5 dias, Argentina ou Chile? O período de viagem é em abril. Olha, se eles gostam de vinho, eu acho que a gente tem aí na Argentina uma boa pedida, né? Então podem ir para Mendoza, vão se divertir, é muito bonito. Fora as vinícolas que você pode visitar, as vinícolas, toda a região é muito bonita de paisagem e de estrutura. Se eles não gostarem tanto de vinho, eu gosto muito da parte sul do Chile, acho muito bonita e vale a pena a viagem. Está falando aqui, adoramos vinhos. Então vai para Mendoza que vai gostar da viagem. Mendoza na Argentina, né? Exatamente. Mas mesmo no Chile, perto de Santiago, tem muitas vinícolas também. Tem bastantes, né? Tem conditouros, tem muita coisa legal ligada a vinho entre Chile e Argentina. E são 2 ótimos destinos, eu já fui para os 2 e recomendo os 2, né, Maristela? Sim, a estrutura é boa, a paisagem é bonita e você tem boas opções, não vai faltar opção. Que legal.
Buenos Aires também, dá até para dar um pulinho em Montevidéu, que foi o que eu fiz no início do ano. Muito gostoso. Vamos ver quem está mais participando por aqui. O Paulo Eduardo, de Fortaleza, no Ceará, bairro José Bonifácio. Parabéns pela qualidade e o nível alto de profissionalismo de vocês. Valeu, obrigado pela participação. Maristela, resumindo assim, a nossa conversa, a grande questão é planejar mesmo e com alguns meses de antecedência. Não adianta falar, o que eu vou fazer no Réveillon agora? 2 semanas, né? É planejar mesmo com bastante antecedência, né? Quem não estava ouvindo o nosso início de conversa, pode repetir qual que é a orientação em relação a esse quesito, né? Antecedência até para quem vai comprar passagem, que eu acho que é mais ainda, né? Essa recomendação vale mais ainda, né? Independente de ser uma viagem internacional ou nacional, eu até falaria que principalmente para uma viagem nacional, o planejamento ele é o grande segredo do negócio. Para você pagar bem, e acho que não vai muito além de só pagar bem, né? Acho que para você ter disponibilidade, para você conseguir montar o seu roteiro com bastante com bastante consciência. Então, o planejamento ele faz parte da viagem. Hoje a gente já tem que contar que a viagem ela tem esse primeiro passo, né? O planejamento. Olha, a Andressa Basso, que está em Santos, pergunta: algum lugar com alto índice de aceitação de animais em hotéis, por exemplo? Existe algum lugar específico? Isso aí vai depender do hotel, né? Depende da propriedade, isso mesmo. Na verdade, animais, você tem lugares que aceitam animais no mundo todo. Né? Então, em países europeus, nos Estados Unidos, no Caribe, depende sempre da propriedade. Então, o animal ele é sempre bem-vindo, vai depender da propriedade. Para a gente fechar o Brasil, a gente falou de Nordeste, aqui região de São Paulo, sul de Minas também. Região Norte, o que você recomendaria para o nosso ouvinte? Olha, você tem Belém. Falamos de Porto Velho também, né? Belém, você tem... o Brasil todo é muito bonito, né? Mas assim, eu gosto muito de Belém, eu gosto muito até indo um pouquinho mais além, ali você tem Acre, que já é do outro lado, a Amazônia. Você tem muita beleza natural para visitar. Então eu acho que... Já foi ao Acre? Não. Não, mas já foi à Amazônia. Então são lugares legais. O Brasil de norte a sul, ele realmente é explorável, vale a pena. E Centro-Oeste, agora a gente... quem falou da região Norte foi o Douglas Paz Gomes. Falem do Norte, Santarém e Alter do Chão. Ou região carinha e demorada para chegar, ele fala. Não é fácil de chegar. Tem muito lugar no Brasil que não é fácil de chegar. Às vezes é mais fácil chegar no exterior do que chegar em algum lugar aqui dentro do Brasil mesmo. Isso é verdade. Então, tem que verificar quais são as melhores formas para ir até esse lugar. Às vezes é para quem já viajou bastante, né? Já conhece muitos lugares, aí começa a ver os lugares mais difíceis de acesso, né? Pessoa que já tem mais experiência, né? É que o Brasil tem muito lugar exótico, né? Então, acho que as pessoas querem ver alguma coisa realmente diferente. É muito grande, a gente nunca vai conhecer tudo. Muito bom. Centro-Oeste, então, a gente teve ouvinte aqui de Goiás falando. Eu ouço muito falar em Caldas Novas, por exemplo. Brasília até, né? Sim, onde estão os políticos, né? Acho que a arquitetura de Brasília é muito interessante. Mas tem muita história, né? Tem, a cidade é muito bonita, tem história, é uma cidade fluida, agradável, então acho que é legal de visitar, independente dos políticos. Muito bem, eu não conheço Brasília, queria conhecer muito. E região sul? Você tem uma parte grande do sul, né? Você tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, todas elas são regiões que têm muito a oferecer. Legal. Para fechar, Alexandre Sorriso Pasquale, países europeus fora do circuito tradicional. Tem muita coisa maravilhosa. Eu adoro Bósnia, eu adoro Croácia. Acho que tem muito destino incrível, transbordando de história, com uma gastronomia ótima, um povo receptivo. A Europa tem muita coisa que foge do circuito tradicional. Então, Polônia, Bósnia, a própria Alemanha tem muita coisa diferente, Praga, na República Tcheca, eu gosto muito. Tem bastante coisa legal para conhecer. Se a pessoa não sabe falar inglês muito bem, atrapalha muito ir para lugares como esse, que às vezes até a população desses locais também não falam inglês. Atrapalha muito isso?
O inglês, ele faz falta, mas eu não digo que ele atrapalha a partir do momento que você tem um planejamento da sua viagem, que você sabe exatamente o que você quer. Quando você viaja com informações e sabe o que você quer, o inglês ele faz falta, mas ele não te impede de explorar o destino. Tá, a gente falou para o José Carlos do bairro de Interlagos algumas dicas para ele em março, para não se deslocar muito. A gente falou Paris, mas ele falou, não, mas eu pretendo ficar no Brasil mesmo. E aí? Ele pode pegar uma praia. Uma cidade mesmo para conhecer bem, né? Uma praia, uma cidade, eu acho que tem tanta coisa legal. Ele pode... Outro dia eu ouvi falar em Boipeba, eu não conheço, mas também é no Nordeste. E é uma ilha bem sem estrutura, né? Bem virgem ainda, vamos chamar assim. Fica em que estado? Bahia. Isso. Bahia é uma boa opção, hein? Tá cheio de e tem bastante lugar. E tem lugar para descansar, né? Para não se locomover muito. Então a gente pode falar de Trancoso, a gente pode falar de Itacaré, que é uma delícia para visitar, com as praias tranquilas. E quando se fala em cidade, pode pensar em alguma coisa como Belém, como Minas. Então tem bastante coisa legal para ele explorar e não se locomover muito. Muito bem, eu ficaria aqui falando toda hora, até o fim do programa, mas não dá. Então eu quero agradecer muito a participação de todos os ouvintes aqui. O Donizete falando, Itanhaém é uma cidade linda também. Também acho, adoro. Fica na praia aí, ainda mais agora nesse calorzão. Obrigado a todo mundo que participou pelo Facebook, pela nossa transmissão, pela live, também pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, e agradeço especialmente a Maristela Gomes, que veio aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes falar um pouco sobre viagens, sobre cuidados principalmente que você deve ter em alguns destinos do Brasil, do exterior. Maristela, boas férias ou não? Agora é o período de maior trabalho, será? Agora é um período de grande trabalho. Eu trabalho bastante nessa época do ano. Então tá bom. Bom trabalho para você, que a gente vai continuar trabalhando também aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço por poder dividir um pouquinho com os ouvintes. Um grande abraço para você. Agora 9h05.